Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos agora no estudo da lição número 9. O tema da lição desta semana é missão em favor dos poderosos. Então, na semana passada nós falamos sobre os necessitados, os mais pobres. Agora nós vamos falar sobre os poderosos, os ricos, Porque o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, então seja ela rico, pobre, branco, negra, japonês, muçulmano, latino, sei lá, você pode, grego, judeu, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Então não existe exceções, não existe acepção de pessoas aqui, é homem, mulher, é rico, pobre, alto, baixo, com defeito, sem defeito, é todo mundo. Então todos têm que ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Por quê? Porque é a mensagem da salvação. Então você pode pensar assim, mas tem gente que vai passar por essa vida sem ouvir o Evangelho, sim. Mas Deus é justo. Deus ele vai julgar a pessoa de acordo com a luz que ela teve. Porém, independente disso, de Deus ser justo e julgar as pessoas pela luz que elas possuem, que elas vivem, nós temos que pregar o evangelho de todo jeito, porque o evangelho não é só a salvação, ele é a salvação junto com a regeneração, com as correções. O evangelho ele não só salva, ele corrige. Então Paulo ele fala que a palavra de Deus ela educa, ela corrige, ela exorta, ela aperfeiçoa o homem. E aperfeiçoando o homem, ele vai aperfeiçoar o evangelho, automaticamente aperfeiçoa tudo, porque ele aperfeiçoa a família, depois a família a sociedade um estado, um país. Então as coisas vão se transformando por meio da pregação do evangelho. Então o evangelho não é só a salvação do indivíduo, não é só isso, é a transformação de tudo. Então quer dizer que um dia o mundo vai ser perfeito? Não, esse mundo aqui não vai ser perfeito, esse aqui não vai ser perfeito nunca. Ele pode melhorar e nós temos que trabalhar para isso. A missão do crente, do convertido é melhorar sempre e melhorar não só para si, mas principalmente para os de fora, para os outros. Então a nossa missão é essa. Nós vamos alcançar essa perfeição aqui? Não, essa perfeição não vai ser alcançada aqui. Mas nós temos que trabalhar por ela agora, hoje, nesse momento. Nosso caráter vai sendo aperfeiçoado conforme nós trabalhamos. Agora, quando Jesus voltar, aí ele vai consertar todas as coisas, porque o conserto mesmo de tudo é só com ele, não tem jeito, Sabe aquela história de que o mundo não tem jeito, só acabando e fazendo tudo de novo? Pois é, isso aí não é mentira não, isso é assim mesmo, Ele não tem jeito, o único jeito é acabando com tudo e começando tudo de novo, e é justamente isso que Deus vai fazer. Ele vai acabar com tudo, com pecado, pecadores e pecado e pecadores, e vai criar uma nova terra, um novo mundo. Então vamos lá. O tema, o texto áureo, aqui, o texto da lição aqui, ele diz assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Primeiro que esse texto aqui não tem que ser entendido de forma espiritualista. A alma aqui é a pessoa. Então, de que adianta o homem ganhar tudo e perder-se a si mesmo? Não é perder a alma, uma coisa, uma entidade que tem dentro de si, ele vendeu a alma, A gente usa muito essa expressão no dia a dia, vendeu a alma, quando a gente quer falar de uma pessoa que se rendeu ao mal, ou se rendeu ao pecado, em troca de lucro. Então ele vendeu a alma. Mas não existe isso de vender alma, Ninguém vende alma nenhuma, porque não existe alma para vender. Nós somos uma alma. A palavra de Deus fala que nós somos esse ser. O ser é isso aqui. Nós somos um composto de carne e ossos movidos pelo Espírito de Deus. Deus soprou o seu Espírito sobre nós nos tornamos almas viventes. Então, quando a Bíblia fala de perder a alma, é perder, ou dar em troca alguma coisa para o pessoal, é isso aí, é o ser todo, eu como um todo.
Então, o que adianta eu ganhar tudo e me perder? De que adianta? Não adianta de nada. Mas é pecado eu ganhar tudo? É pecado eu ganhar tudo? Esse tudo aqui envolve, né? Esse tudo aqui de que fala o texto aqui é o quê? Esse tudo aqui é um tudo que envolve o pecado, envolve a transgressão da lei, envolve a decadência, envolve o afastar-se de Deus. Né? De que adianta, né, você ir atrás de lucros, de riquezas que fazem isso com você? Não vai adiantar nada, não vai trazer benefício, vai ser só um benefício passageiro aqui nessa terra. Mas é isso. Então, nós vamos analisar aqui a história de algumas pessoas ricas. Né? Porque assim, o problema não está na riqueza, tá? O problema não está na riqueza. Então, quando a Bíblia fala assim de que adianta ganhar o mundo, não quer dizer que você não pode desejar ser rico, de você ter bens, não quer dizer nada disso. Na verdade, a Bíblia endossa e a Bíblia fala de bênçãos, fala de prosperidade, nada a ver também com aquela teologia da prosperidade, não tem nada a ver. Mas a Bíblia fala que não é pecado, não é pecado você ser rico, tá? A Bíblia fala o seguinte, que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas é a raiz de todos os males. O amor à riqueza. Quando você troca, você coloca a riqueza no lugar de Deus, a riqueza passa a ser o seu Deus, aí a coisa desanda. Né? Jesus fala assim, olha, você não pode servir a Deus e as riquezas. São dois senhores. Você não pode se dedicar a um, porque se você dedicar a um, você não vai se dedicar ao outro. É isso aí. Você não vai conseguir servir aos dois, não dá para servir dois senhores. Mas não tem problema ser rico, tá? E nós temos na Bíblia muitas pessoas foram ricas, poderosas, não só ricas, mas poderosas, que têm uma experiência com Deus, uma experiência de conversão. A primeira pessoa aqui na lição, que a lição trata, é Nabucodonosor. Nabucodonosor foi, assim, na história universal, assim, a história dos reinos, dos impérios, Nabucodonosor, ele se destaca, né? Por seu, né, pelas suas conquistas, pelas construções, né? A gente fala muito sobre os jardins suspensos da Babilônia, que foram feitos na administração dele. Era considerado uma das 7 maravilhas, né? Foi considerada, né? Ou é considerada até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela não existe mais, né? Do mundo antigo, das 7 maravilhas, só sobraram as pirâmides, né? Duas pirâmides lá do Egito. Tem muitas lá, mas acho que é de Gizé, não me falha a memória. Nós temos só as pirâmides, as outras 6 não tem mais nada. E Nabucodonosor ele foi esse, né? Ele construiu um grande império, um grande reino, uma fortaleza, né? O seu reino foi próspero, tudo. Mas a palavra de Deus fala que ele se engrandeceu por conta disso. Ele se engrandeceu, se encheu de orgulho. E o que tem de diferente de Nabucodonosor para os outros, né? Para os outros reis? Acontece o seguinte: quando Nabucodonosor levou cativo o povo de Judá para a Babilônia, conquistou a terra de Judá, ele colocou dentro da sua corte um homem chamado Daniel, não só ele, mas também mais 3 rapazes que trabalhavam ali diretamente com ele. E esses homens de Deus aí, eles foram trabalhando, eles foram ensinando Nabucodonosor. Não só por palavras, pelo ensinamento direto, tá? Nós podemos encontrar até citações das Escrituras na fala de Daniel com Nabucodonosor. Não só isso, mas também pelo exemplo de fidelidade desses homens. E à medida que Nabucodonosor ia se relacionando com esses homens aí, convivendo com eles, ele ia aprendendo mais e ele, em vários momentos, quase se converteu ao Deus de Israel. Né? Pressionado com a fé, com o poder a interpretação de Daniel, quando Daniel interpreta o sonho dele, ele ficou impressionado com aquilo. Ele se ajoelhou diante de Daniel. Então, então tudo isso colaborou para a conversão de Nabucodonosor, mas ele se convertia. E aí chegou um momento em que ele se enche de orgulho. Ele se enaltece, e aí vem o castigo. Vem uma praga sobre ele. Ele se transforma ele se transforma num animal. Seu corpo se enche de pelos, suas unhas crescem, e ele vai comer grama, né, ele vai pastar junto com os animais no campo. Então, durante 7 anos, Nabucodonosor fica nessa situação, sendo cuidado ali pelos
pelos seus servos, né, enquanto que outra pessoa ficou ali no comando do reino de Babilônia durante esse período. Depois dos 7 anos, né, Deus avisou antes, Deus enviou Daniel para avisar que ele passaria por essa situação. Depois desses 7 anos, quando ele volta a si, ele se arrepende e se converte definitivamente. Então, Nabucodonosor é um exemplo aqui de homem poderoso que foi alcançado pela mensagem do Evangelho, se converteu. Então, esse é um. A lição fala também de Naamã, né? Muitos conhecem aqui a história de Naamã, aquele homem era o comandante do exército do rei da Síria, que tinha em sua casa uma menina escrava que era judia, que era do povo de Deus, né? Foi levada cativa e trabalhava na casa desse comandante. E ela gostava não eram pessoas ruins com ela. Ela era bem tratada e ela gostava do seu senhor, né? O Naamã. Só que Naamã tinha um problema de saúde, ele tinha lepra. E aí a menininha, né, evangelizou também, pregou o evangelho para ele. Falou assim, olha, quem dera, né, o meu senhor estivesse lá na minha terra, né, né, em Judá, onde há um profeta que pode curá-lo. E aí ele escuta isso, pede autorização para o rei permite, ele vai para a terra vai para Israel, né, vai para Judá, e chegando lá, ele se encontra não diretamente, né? O profeta Eliseu lhe manda o seu servo conversar com ele e fala para ele se banhar 7 vezes no rio Jordão. Num primeiro momento ele recusa, porque ele fala assim, primeiro ele achou que o profeta ia falar diretamente com ele, ia colocar a mão sobre ele, pronto, e ia pedir para Deus curar, e ele ser curado. E ele falou assim, não vou fazer isso não, né? Na minha terra tem rios muito mais bonitos do que esses rios, do que esse rio Turvo aqui né, do povo judeu aqui. Se fosse para se banhava lá e sarava. Mas aí um outro homem iluminado lá, iluminado ali da turma dele, do próprio Naamã, fala para ele assim, olha, meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, né, o senhor até faria, se ele pedisse uma coisa mais difícil, ele pediu uma coisa tão fácil, é só entrar no rio. Aí ele concordou, ele achou que era coerente o argumento ali, entrou 7 vezes, banhou 7 vezes e foi curado. E ficou maravilhado e se converteu. Né? O texto fala assim, o texto de 2 Reis 5,17, ele declara que nunca mais ofereceria holocausto em sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Ele nunca mais ia servir a outro Deus. Ele só pediu desculpa falou para Eliseu que se desculpando, né? Porque ele não tinha um entendimento ainda, né? Não foi dado um estudo bíblico para ele entender os pormenores da fé do povo de Deus, mas em parte, não, ele estava no caminho certo. Ele falou assim, olha, quando o rei me chamar para adorar o Deus Rimon, ele tinha que ir junto, e ele tinha que se prostrar junto com o rei. Então ele não estaria em adoração no seu íntimo, mas ele tinha que fazer isso porque ele trabalhava para o rei, ele tinha que obedecer ao rei. E aí o profeta fala assim, vai em paz, né? Vai em paz. Porque o profeta entendia as limitações de Naamã. Na verdade, o avanço na vida de Naamã foi tremendo ali, né? Tudo que ele fez, né? Só o fato de ele falar que nunca mais ofereceria holocausto a outros deuses, ele reconheceu que não havia no mundo outro Deus, a não ser o Deus de Israel. O Deus de Israel. Tá? Então, com as suas limitações, ele demonstrou ter muito mais fé do que o próprio rei de Israel na época. Porque o rei de Israel ficou assim apavorado quando ele chegou lá falando que veio para ser curado. Ele falou assim, mas o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou curar? Então ele teve que ele foi até censurado por Eliseu, o rei de Israel. Então o rei de Israel tinha menos fé do que Naamã, que confiou na palavra da menininha, da garotinha. Tinha muito mais fé que ele. Nós temos outro caso aqui, Nicodemos. Esse aqui no Novo Testamento, Nicodemos, ele vai conversar com Jesus. Nicodemos, ele era fariseu, mestre da lei. Jesus chama ele de mestre de Israel. Então, ele era realmente entendido na palavra de Deus, era um fariseu, e era um fariseu proeminente, ele era um fariseu muito importante. E era muito rico. Então, mas ele procurou conversar com Jesus ali, ele queria conversar de mestre para mestre com Jesus. Então ele foi até Jesus, embora ele soubesse muitas coisas, Jesus já foi direto ao ponto. Jesus falou para ele, olha, Nicodemos, te importa nascer de novo, você precisa nascer de novo.
Aí Nicodemos desconversou, ele já tinha entendido já. Ele desconversou, falando, como que eu vou nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Jesus, ele já foi direto ao ponto de novo. Ele falou assim, é necessário nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Então Nicodemos entendeu que apesar de ele ser entendido na palavra de Deus, né, ser um mestre da lei, ele estava perdido. Ele precisava de um novo nascimento, ele precisava se converter. Ele não era uma má pessoa, mas não se trata de ser má ou boa pessoa. A salvação ele implica em muito mais coisa do que isso. A entrega total a Deus, a entrega de todo o seu ser, o reconhecimento de que é pecador e que necessita de um resgatador, necessita de um resgate, de um salvador. Então Nicodemos precisava disso. Embora ele soubesse de tudo, aguardava o Messias, achava que estava tudo bem, mas na verdade a sua vida estava mal. E nós sabemos que ele se tornou um discípulo de Jesus, ele trabalhou ali, ele se tornou importante, não durante o ministério de Jesus, houve também uma certa relutância da parte dele, mas ele se tornou um grande instrumento na mão aí de Deus, após a ascensão de Jesus, né? Ele permaneceu com os discípulos, ajudou muito com seus recursos também. Um outro que também fez a mesma coisa, né? Não está aqui, deixa eu ver. Ele está aqui na lição de quinta-feira, José de Arimateia, né? Uma outra pessoa que a Bíblia não fala, não menciona, não fala como foi a conversa dele com Jesus. Simplesmente ele aparece após a morte de Jesus e ele oferece o túmulo da sua família para que Jesus seja sepultado. Um outro personagem também com Jesus, o jovem rico, né? Esse aqui, infelizmente, é uma experiência nada boa, ele teve uma experiência boa, porque ele se recusou a ouvir o que Deus tinha para dar. Né? Jesus falou assim que ele precisava dar os seus bens aos pobres, mas ele amava. Esse aqui é o caso de quem tem amor ao dinheiro. Ele não foi capaz de seguir Jesus, não foi capaz de abandonar tudo e seguir Jesus. Mas um outro que teve um encontro semelhante com Jesus também, Zaqueu, que além de rico era chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos, era chefe dos publicanos, então ele era o publicano dos publicanos. Então se o povo judeu já odiava os publicanos, odiava muito mais o chefe dos publicanos. E Zaqueu, ele não só vai até Jesus, ele vai ao encontro, assim como o jovem rico também foi, ele também foi ao encontro de Jesus, mas ele ouviu o que Jesus tinha para dizer. E ele acatou tudo. E no fim ele faz o contrário do jovem. Enquanto o jovem rico volta triste, Zaqueu ele declara o seguinte, olha, eu vou dar tudo, né? Se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Então ele ia procurar ajudar os necessitados e se ele por acaso tivesse defraudado alguém, porque nesse trabalho dele era a coisa mais fácil de acontecer, e acontecia muito. Não sei se foi o caso dele, se ele fez isso, mas ele declarou que se ele tivesse feito, se ele defraudou alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Então ele ia procurar consertar os erros que ele cometeu no passado, né, naquilo que fosse possível. Então Zaqueu é o contraponto aqui do jovem rico. É o contraponto do jovem rico. Então esses são exemplos de pessoas que foram alcançadas pela mensagem de Deus, homens poderosos que se converteram e se tornaram importantes instrumentos na mão de Deus para a realização da sua obra. Né? O evangelho não foi só importante para a conversão deles, mas também por torná-los um instrumento poderoso. Né? Eles não eram só poderosos aqui na terra, eles eram poderosos também na pregação do evangelho e no apoio à causa do evangelho. O desafio da semana é: adicione à sua lista de oração diária algum incrédulo que esteja em posição de poder, alguém com quem você possa entrar em contato. E desafie-se, envie uma carta ou e-mail para alguém em posição de poder, mesmo que você nunca tenha visto a pessoa, e diga que está orando por ela. Se você consegue mandar uma mensagem, um e-mail, né, para uma pessoa poderosa, mesmo que você não conheça, mas você pode ter, mas quem que eu conheço que seja rico? De repente você vai a um médico geralmente tem, né, não são todos, mas muitos deles são ricos, né? Se sentem poderosos também, às vezes, na sua posição ali, na posição que se encontra, precisam ouvir a palavra de Deus. Então, onde você estiver, leve a mensagem. Se você conhece alguém, mande a mensagem para ele.
né? Essa é a missão também. O evangelho tem que alcançar não só os pobres, tá? Mas também os ricos. O evangelho tem que alcançar todos. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.